após um tempo para vocês receberem a lista. Por favor, Edu. Um minuto. Alô. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, diretoria, membros da imprensa e funcionários da CBF. Meu boa tarde, um prazer estar aqui com vocês de novo. Só queria, antes do professor abrir com os nomes, nós temos duas novidades, no caso. A primeira é que nós vamos convocar 24 jogadores e depois nós vamos explicar o porquê. O professor está aqui, né, professor? Vai explicar também o porquê dessa decisão. E reforçar também que nós vamos continuar com a nossa dinâmica de trazer 4 jogadores da equipe de base para manter o que vocês, ou muitos de vocês, acompanharam, que é a integração, a qualidade dos nossos treinamentos e etc. Então, a partir de agora, eu passo a palavra ao professor para que ele possa divulgar a lista. E logo, na sequência, as perguntas também a ele. Boa tarde a todos. Goleiros: Alisson, Roma. Muralha, Flamengo. O Everton, Atlético Paranaense. Zagueiros: Gil, Chandon Lunen. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Miranda, Internacional de Milão. Thiago Silva, Paris Saint-Germain. Laterais: Dani Alves, Juventus. Fagner, Corinthians. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marcelo, Real Madrid. Meio-campistas: Casemiro, Real. Fernandinho, Manchester City. Juliano, Zenit. Lucas Lima, Santos. Oscar, Chelsea. Paulinho, Guangzhou. Felipe Coutinho, Liverpool. Renato Augusto, Beijing. William, Chelsea. E aí a citação que fez o Edu em relação a termos um jogador a mais, em função de ter um cartão amarelo, mas o Paulinho já estar disponível para o outro jogo. Então, essa abertura para ter um jogador a mais. Douglas Costa, atacante, Bayern Munique. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, Palmeiras. Neymar, Barcelona. Deixamos aí um tempo para vocês receberem a lista, para então iniciarmos a coletiva. Por favor, identifiquem-se nome e local antes da pergunta. E só mais uma observação, não façam 2 perguntas em uma só, tá? A gente está com o auditório bem cheio e temos um horário para a coletiva devido à transmissão do amistoso da seleção feminina. Bom, então vamos lá a lista, né? Alisson, né? Muralha, Everton e zagueiros Gil, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva, né? Tendo a volta aí do Thiago Silva à seleção brasileira. Os laterais Dani Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Os meio-campistas Casemiro, Fernandinho, Juliano, Lucas Lima, Oscar, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. E os atacantes Douglas Costa, Firmino, Gabriel Jesus e Neymar Júnior. Daqui a pouquinho você confere também todas as listas, né, todos esses nomes no site cbf.com.br. Você já segue acompanhando a coletiva do técnico Tite, que daqui a pouco responde às perguntas da imprensa. Bem, a gente teve aí, então, entre os goleiros aí a surpresa que é o Muralha, né, do Flamengo, né, uma novidade na seleção brasileira, a volta do Thiago Silva, temos a volta também do Fernandinho
e a volta também do Firmino ao ataque da seleção brasileira. Essas perguntas relacionadas a esses jogadores e outras também você confere daqui a pouco aqui na tela da CBF TV, aqui direto do auditório na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ok, Enquanto gente, isso, vamos vai começar? participando com a gente nas redes sociais. Greg, Vamos lá. tá com você aí, né? Vamos lá, gente. Tite, aqui na sua esquerda, aqui, bem, Marcos Carvalho, do Sport TV. Na última convocação, você tinha dito que, enfim, o fato de lesões e também de início de temporada no futebol europeu poderiam influenciar, digamos assim, a sua lista, a sua primeira convocação. A gente pode considerar, então, que o Douglas Costa e o Thiago Silva se enquadram nessa parte de lesão e os outros, Firmino, Oscar, Fernandinho e também até o Muralha, seria por essa questão da temporada. O Muralha um pouco menos, né, porque a temporada brasileira já está na metade. Sim, a grosso modo, sim. Porém, sempre buscando uma avaliação e um acompanhamento do momento. E em muitos deles, a situação, como eu coloquei, prejudicada no início de temporada europeu, para essa avaliação. Agora não, agora de uma forma mais equilibrada. E muitas vezes, e eu me sinto dessa forma, daqui a pouco cometendo alguma injustiça. Humanamente, sendo injusto, mas procurando fazer o correto, mas não premeditadamente ser injusto. Por que eu estou falando isso? Porque, por vezes, eu tenho que escolher atleta que os dois estão bem, mas que um, por alguma situação, está melhor, e não porque um está abaixo. Então, essa busca sempre dessa concorrência num nível mais acima. E ela se estabelece, ela foi assim de Tyson para com Douglas, e o Douglas retomando sua melhor condição, ou ela é de Jeromel com o Thiago, ou ela é do Carioca com o Fernandinho. E aí a gente busca nessa concorrência leal que os atletas têm que ter. Tite, aqui é o Cícero Mel da ESPN. Tudo bem? Tudo bem, Edu? Tudo bom, Cícero? Tite, por mais que alguns jogadores possam parecer surpresa, alguns deles, o caso do Thiago Silva voltando, Thiago Silva considerado um dos maiores zagueiros do mundo, Douglas Costa sempre foi convocado. A grande surpresa mesmo, em termos de estar pela primeira vez, é o Muralha, Alex Muralha do Flamengo, que tem uma ascensão muito grande no futebol brasileiro. Começou no Figueirense como revelação, veio para o Flamengo, ganhou a posição de um grande goleiro, que é o Paulo Vitor, e agora está chegando pela primeira vez à seleção. Queria que você falasse como é esse processo de convocar assim, um jogador em grande ascensão, que muita gente, acho que ninguém estaria na lista, talvez, de ninguém aqui no momento, né? Queria que você falasse das qualidades dele que o fizeram chegar aqui. Eu coloquei na última, eu quero complementar, na última entrevista coletiva, eu coloquei do momento de cada um, do merecimento. Mas ele é acrescido a um histórico do atleta, ele é acrescido a um know-how, uma experiência, a um tempo de seleção. Todos esses aspectos eles são acrescidos, né? Não é um fato isolado. Afora o grande momento que vive o Muralha, o Tafarel, nós comentando a esse respeito, ele colocando e acompanhando essa regularidade boa, regularidade no aspecto bom da equipe do Flamengo. A diferença do primeiro para o quinto colocado são dois, das 5 melhores defesas, ou equipes que melhor se defendem, são 2 gols. Então, tu pega Atlético com o Vitor, tu pega Palmeiras, tu pega Flamengo, todos eles têm um ajuste muito próximo. E vem fazendo um grande campeonato. Assim como fez quando estava no Figueirense. Tu tem, então, um lastro de 2 anos num atleta mantendo um padrão de atuação. Merece a sua convocação. A equipe, a campanha da equipe também lhe proporciona isso? Sim, ajuda. O jogo que eu e o Kleber assistimos, decisivo contra o Palmeiras, da grande defesa, na bola do jogo do Gabriel Jesus, conta. As saídas de gol bem feitas em momentos de bola alçada do Palmeiras, conta. Tudo isso conta. Tite, aqui no fundo, do outro lado, Monique Danello, do Esporte Interativo, boa tarde. A minha questão é sobre o retorno do Thiago Silva, né? Durante muito tempo a gente viveu grande expectativa do nome dele aparecer nessa lista de convocados da seleção, porque é um dos melhores zagueiros do mundo.
Numa coletiva sua passada, você já tinha dito que os problemas do passado, você passaria uma borracha, ficariam para trás. Mas eu queria saber de você se existiu alguma conversa sua com o Thiago, né? Porque imagino que para o jogador ele também viveu essa expectativa de retornar à seleção, muitas vezes sem saber a explicação por que não está aqui. É um novo trabalho, é o seu trabalho, mas você chegou a conversar com o Thiago? Como é que ele retorna agora para a seleção? Obrigada. Depois que eu fui convidado e estando técnico da seleção brasileira, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar para o Thiago e ligar para o Marcelo. Não para avaliar ou para julgar situações passadas, não. Apenas para saber da disponibilidade, e nós tínhamos conversado da ambição, da alegria, do prazer, da satisfação de poder vir, vou retornar para a seleção. Isso eu queria sentir dos atletas. E não citar fatos passados, ou o que aconteceram, tu não está aqui para preconceituar nada. E os dois se mostraram... O Marcelo falou assim, ele disse, toda a minha família fica feliz quando eu vou para a seleção, professor. Aí o Thiago disse, a coisa que eu mais quero é uma realização pessoal, eu fico muito contente em poder ir se dispondo a isso. Quer dizer, o start foi dado. Em nenhum momento eu fiz questão de colocar, em nenhum momento assegurando a eles convocação ou não. O momento é que ia determinar a bagagem do atleta, a qualificação do atleta, é que iria determinar a sua convocação. Mas eu queria, sim, saber, assim como conversei com outros em outras circunstâncias, sobre essa predisposição, né, de seleção, de estar. E mais do que falar, eu ouvi teu sentimento, teu feeling de ouvir a verdade, o fato, sentir o tom da voz, que forma tu te expressa. Tite, aqui é o fundo Vitorino Sherman, da Fox. Tudo bem? Boa tarde. Aqui, por favor, falar sobre a convocação do Paulinho. Havia uma expectativa em relação se ele seria ou não chamado por causa da suspensão dos 2 cartões amarelos. Ele, pela distância da China e vir aqui, a convocação dele mostra a importância que ele tem no teu projeto e se é por isso que convocou 24. 2 aspectos são importantes, e o Edu, a gente conversava aqui paralelamente, e passar informações para vocês, mais do que ser uma entrevista de convocação, mas passar ideias para que as pessoas julguem, para que vocês julguem aquilo que a gente pensa. Renato Augusto, Gil, Neymar, Paulinho, vieram com uma semana de antecedência, porque o futebol chinês permite, e ficaram trabalhando com o Fábio Macerejan e com o Kleber separadamente. Uma semana antes de nós iniciarmos os trabalhos. Quem me diz que aquilo foi um fator determinante para o nível de desempenho dos atletas? Nós precisamos trabalhar com isso, nós precisamos fazer o melhor possível. Não é? Paulinho, especificamente, são 2 jogos, eu vou ter a disposição dele no segundo jogo. Entendo ser justa a sua convocação. Se for utilizá-lo no segundo jogo, não, bom, aí é uma outra história. Mas trazer um jogador a mais, eu achei justa a convocação. O Tite aqui no centro. Érico Faria, da TV Globo. O Tite, por onde você passou, todo mundo sempre disse que você foi uma pessoa que valorizou sempre o grupo, da estrela ao funcionário mais simples do clube, sempre quis ter todo mundo por perto, feliz, e aqui na seleção parece que nas tuas primeiras semanas já com o grupo formado também foi assim, reunião com todo mundo, enfim, chamava até os seguranças para perto de vocês. Mas, inegavelmente, a tua presença na seleção trouxe um resgate. Assim, a gente sentiu nesses 2 jogos que o torcedor voltou a ter vontade de ver a seleção brasileira no estádio, no treino, na televisão. A que você atribui isso? Assim, que você acha que você fez, que você tem, que conseguiu trazer esse sorriso de volta? Não fui eu, não. Eu gostaria de receber esse elogio, guardar para mim e ser ostentoso e vislumbrar. Não sou eu, não. É um trabalho todo de uma equipe toda que entendeu que daqui a pouco a unidade, daqui a pouco... Eu usei uma frase no último jogo e quero, eu acho que ela representa legal isso daí. Na palestra final, no momento final da palestra contra a Colômbia, eu coloquei que o problema de um é um problema de todos. Isso aí quando se está sem a bola. E coloquei que a alegria de um é a alegria de todos. Um vai fazer o gol, mas a construção disso tudo é feita por nós, independentemente da gente ter algumas divergências. E aí, quando tu vai para o jogo e tu termina e faz o segundo gol, com uma equipe que ela está em pressão baixa,
e o seu maior ídolo e o maior exponencial técnico da equipe faz o desarme da equipe da Colômbia, e é ele que depois vai fazer o gol, ela representa muito bem aquilo que é senso de equipe. Dá para te competir sem bola? Estou falando de Neymar. Foi Neymar que roubou a bola do volante adversário para depois Neymar lá na frente, depois de uma construção coletiva, receber do Coutinho e fazer o gol. Esse espírito talvez tenha passado, né? Agradeço por ter sido tão rápido. Talvez essa forma de agir tenha dado essa expectativa legal, mas não foi minha, não, foi de todos nós. Tite, bem aqui no centro, Silvio Barsetti, Edu, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Tite. Tem um pouco a ver com a pergunta do Eric. Há pouco tempo o Brasil ganhou a medalha de ouro, inédita, né, na Olimpíada. O técnico era o Rogério, mas você estava ali, né, observando, tal, atento, tal, conversando com ele. E também em 2 jogos o Brasil pulou de 6º para 2º nas eliminatórias, né? Em tão pouco tempo, parece que já se projeta uma mudança. Não se fala nem mais nas ausências do Marco Paulo D'Onofrio nas viagens ao exterior. Só se fala agora do futebol, o Brasil está retomando o caminho. O que você projeta aí para o futebol para frente? Já é início de uma mudança? Isso é um indício de uma nova fase? Consciência, maturidade, não passar de uma situação de totalmente desacreditado, que eram 2 jogos atrás, e porque venceu 2, está tudo bom, está tudo certo. Nós estamos construindo uma equipe que ela precisa classificar para o Mundial, e que 7 equipes estão com uma pontuação muito próxima. Esse é o fato real. Tu tem que analisar os fatos com perspectiva positiva, mas a realidade é essa. E essa construção, essa consolidação, essa afirmação de equipe, para que nós tenhamos a condição, sim, de classificação para o Mundial. A partir daí, sim, bom, aí começa uma outra história, começa um outro tempo, começa a formação de grupo, até trabalho com situação diferente de agora. Por exemplo, agora é muito o momento do atleta. Talvez lá na frente eu já tenha melhores condições de dizer, poxa, não, vamos ter tempo para trabalhar todos esses atletas, então a forma é essa, o jeito é esse, os atletas são esses, para a gente seguir dessa mesma forma. Mas muita maturidade, muita consciência. Sem o tá tudo errado, mas também sem achar que está tudo certo. Tite, boa tarde. Marcelino Santana, da Rádio Ativa FM 104.9, São José do Vale do Rio Preto. É um prazer falar com você mais uma vez, parabenizando pelas 2 vitórias que a seleção teve diante do Equador e da Colômbia. A seleção brasileira vai jogar contra a Bolívia em Natal e contra a Venezuela em Mérida. Eu queria que você analisasse esses 2 adversários do Brasil aí, que são adversários que tudo leva a crer que seja fraco, mas contra o Brasil todo mundo quer fazer o seu nome. E também sobre a volta do Oscar. Boa tarde. Bolívia venceu o Peru em casa 2-0 no último resultado, empatou fora com o Chile, o último campeão, bicampeão. Não é? Então, por si só, os resultados também falam. E dentro daquele, linkando a pergunta anterior, aquele aspecto de maturidade, a cada vez mais ele nos traz, para que a gente repita padrão de atuação, nível de atuação. Por exemplo, a gente melhorou ou está com um percentual de assistência para bolas de finalização de gol muito alto, em função da equipe ter construído e ter tido muitas triangulações e ter permitido melhores escolhas para finalizar. Então, não ser um número grande de finalizações, mas ser um número efetivo de finalizações. Tá? Então, construir, porque é a forma que esses atletas eles têm de jogar, de triangular, de serem jogadores móveis, né? Porque eu queira ou porque não queira. Claro que eu gosto dessa forma, mas é uma característica da equipe. Então, mantê-la independentemente dos adversários. Ajustar-se, sim, mas manter um jeito, uma forma de atuar. E nisso está essa maturidade de não ter equipes mais frágeis ou não. 2-0 Venezuela, a Argentina empatou. Então, a gente já está muito, muito calejado. Quem tem um pouquinho de maturidade sabe do que eu estou falando. Repetir um padrão de atuação para que a gente siga nessa nossa caminhada. Oscar, eu conversei com o Antônio Conte ontem também, dentro daquela ótica, com que eu conversei com todos os técnicos antes do Brasil, né, da Série A, outros amigos e outros mais. O Oscar vem jogando num 4-1-4-1, em termos defensivos, tem dado uma liberdade em termos ofensivos,
Tenho acompanhado também, nós buscamos esse acompanhamento em loco, no caso do Thiago, o Silvinho e o Fábio foram acompanhá-lo, a sua recuperação, seus treinamentos, seu jogo. O Matheus acompanhando o Bayern e o jogo. Nós assistindo o Palmeiras, o Flamengo e outros mais, afora os vídeos. O Maurício assistindo o Grêmio contra a Ponte. Atlético contra Fluminense. Nós buscando afora todos os vídeos e todas as oportunidades dentro dessa equipe de trabalho que tem para acompanhar. É o vídeo, é a informação, diminuir ou aumentar, diminuir a possibilidade de erro para que a gente tenha a condição de direcionar e escolher os atletas que possam executar suas funções. Bem. Aproveita e pode agradecer o Antônio Conte, né? Ele foi super cortês. Exato. Às vezes é um pouquinho de dificuldade. Deve estar jogando agora o Chelsea contra o Liverpool, logo em seguida, e ele me atendeu ontem. Eu não tenho lá um italiano muito legal, mas dá para entender. E che parla che è un italiano di 50 anni prima, quer dizer, um italiano de 50 anos atrás, que é onde eu aprendi a falar, que é um dialeto muito lá de São Brás, onde eu nasci, mas enfim, deu para a gente se comunicar e de agradecer ele pelas informações também, que ele passou do momento que o Oscar, que o William, enfim, que outros atletas do Chelsea pode passar como informação importante. Boa tarde, Tite. Aqui é Rodrigo Matos, do UOL. Eu não consegui fazer a conta inteira aqui, mas deve ter uns 8 jogadores novos, digamos assim, que não estavam na primeira convocação. Você estava falando em merecimento, às vezes um da posição está um pouco melhor, o outro. Como é que você equilibra também com montar um grupo, né? Porque você vai trocar por merecimento, mas também não dá para ficar mudando toda hora. Então, como é que você acha esse equilíbrio do que é o jogador que merece e a formação de um time, que é o que você tem 2 anos aí para montar, não é um tempo tão longo? É desafiador. É conflitante. Eu me reúno, eu agradeço ao pessoal da cozinha toda, porque a gente ficou almoçando, nós nem saímos, nós não fomos almoçar e buscando todas as informações para poder ser o mais... Vicente é o Vicente e o Abel que nos trouxeram lá ao almoço, porque enquanto a gente estava almoçando, a gente ficava falando e montando. Eu resumo da seguinte forma, cara, eu vou errar, como humano eu vou errar, mas não vou errar de forma premeditada. E às vezes te dói no coração, tu tá com um atleta, mas o melhor momento dele, a posição, essa concorrência leal que deve existir. Os atletas que saíram vão estar continuando sendo acompanhados. Eu citei eles antes, para daqui a pouco estar no melhor momento, numa situação boa, retornar, né, dessa evolução. Eu digo assim que concorrência para cima, não quem está pior, mas quem está acima. As equipes indo bem, eu digo assim, joga muito nos seus clubes. Falei a última vez, digo, vocês estão indo de volta para os seus clubes, eu tenho orgulho, é uma responsabilidade nossa, enquanto comissão técnica, que eles têm que retornar para os seus clubes igual ou melhor que quando eles vieram. Então, nisso está a qualidade do treinamento nosso, peso, alimentação, sabe? Para não fazer assim, vamos usar na seleção, dizer, agora vai, volta lá, e o problema do clube, o problema não é assim. Nós temos uma responsabilidade maior. E nisso está também formar, que é desafiador, é muito desafiador. Tite, fazer uma pergunta, o Wellington Campos, Rádio Itatiaia, fazer para o Edu, porque a logística desse jogo, ela não dos 2 jogos, né, ela é um pouquinho diferente, né, daquilo que a gente está acostumado. Você já poderia passar para a gente como que vai ser Natal, Mérida, a Argentina levou água, levou papel higiênico, levou comida, como que vai ser tudo isso? Não teremos nada de muito diferente do que nós estamos fazendo, na verdade. Conversamos com toda a comissão técnica também, com o Fábio Maceredian também, sobre essas possibilidades, né? Mas nós vamos ficar em Natal um pouco mais, né? Com a ideia de ir a Mérida praticamente para o primeiro treino que nós temos oficial, para depois terminar o primeiro treino, jogar e voltar. Só vamos ficar só um período a mais em Natal para chegar direto lá e fazer o nosso treinamento normal. Tite, aqui, boa tarde, Sérgio Guimarães, Rádio Gaúcha. Tudo bem, né, brother? Detalhe é o seguinte,
Na convocação anterior, até indo de encontro a uma pergunta que já foi feita, eu fiz aqui as contas rapidinho. No gol, você deixou de fora o Marcelo Groi. Na zaga, você deixou o Rodrigo Caio. No setor de meio-campo, o Rafael Carioca. E no ataque, o Taison e Gabigol, levando em consideração que a lista tem 24, tem o Douglas Costa e tem o Oscar. Eu queria que tu falasse a respeito mais do Marcelo Groi. Você disse que o Maurício observou Grêmio e Ponte, você tem os teus observadores que estão sempre te auxiliando e te dando subsídios para a convocação, mas a atual fase do Grêmio contribuiu também para que o Groi não fosse chamado agora? A primeira pessoa que eu ouço é Tafarel. Né? E a decisão final ela é minha, mas ela passa por essa situação. O individual o coletivo individualiza o potencial ou também não o potencializa. Se a equipe não está legal, ela também tem uma influência sobre a convocação. Sim. Tite, aqui à sua esquerda, boa tarde. Se diz no futebol que muitas vezes as vitórias encobrem, empanam determinados defeitos. Nenhum defeito foi exaltado nos 2 jogos do Brasil, mas sim o surpreendente entrosamento, a triangulação, a capacidade de finalização, como você já enalteceu. Mas certamente vocês já esmiuçaram esses 2 jogos novamente e encontraram algo que precisa ser melhorado. O que é preciso evoluir, se há algo a evoluir nesses 2 próximos jogos? O aspecto de entrosamento e naturalidade das construções, ela vai com o tempo acontecer. Né? A pergunta ela tem diversos cunhos. Vamos colocar no cunho emocional. Ela tem que saber, comigo agora, sair atrás e reagir de forma consciente e equilibrada. Né? Esse é um desafio. Tomara que seja lá na frente, mas vai ter que aprender. No último jogo, quando eu chegou no intervalo, eu digo assim, o que eu vou falar para os atletas se tu está montando uma equipe, ela está muito próxima de fazer o 2-0, vai lá e toma um gol, e agora tu vem um atleta e vai dizer assim, o que eu vou fazer para... E aí eu coloquei, eu digo, mantém um nível de concentração alto e reage em cima da adversidade. Isso é maturidade, isso é grandeza de equipe. Então, no aspecto emocional, ela tem muito que crescer também, porque está disputando uma competição que vai lhe permitir para uma Copa do Mundo. E ela quer a sua classificação, e pressionada para isso. O aspecto tático, né? Essas combinações, para que ela continue sendo uma equipe que triangule muito, porque a característica, é a marca da equipe, né? E a marca das grandes equipes. As 5 equipes no Campeonato Brasileiro que estão na frente são a equipe que mais triangulam e que tem posse de bola no sentido agressivo do aspecto técnico-tático. Nós também. Né? E os dados não são só nossos. Então, ela procurar repetir e ter esse padrão de entrosamento que ela possa taticamente evoluir. Tu tem que compactar sem bola, mas isso dá até para falar. E com bola, tu tem que dar largura e profundidade. Bom, precisa? Vai ter condição? Sim. Dentre outros aspectos, mas tu vê que tem bastante para a gente crescer. Titi, aqui no meio, tudo bem? Edu, aqui no meio, levantei a mão. Boa tarde. Rodrigo Viga, trabalho para a agência Reuters e para a Rádio Jovem Pan de São Paulo. Tite, ainda em cima dessa tua última resposta sobre a triangulação, tem um jogador que me impressionou, talvez muitas pessoas, no aspecto de triangulação e atuação, que foi o Coutinho, que veio do banco de reservas. Chegou a hora e vez do Coutinho ter uma chance como titular no seu time? Essa é uma pergunta. E os outros, como os 2 adversários, em tese, teoricamente, não são tão fortes quanto, em tese, tá? Quanto Colômbia e Equador, você pode ter um 4-1-4-1 um pouco, eu diria, talvez mais leve, já que você não tem o Paulinho para o primeiro jogo, fazer esse teste com o Coutinho num time talvez mais solto, ou você, enfim, tem aquela concepção da formação do teu meio-campo que foi muito bem nos 2 jogos. Vamos pela segunda parte, o 4-1-4-1, com o Coutinho por dentro, tu tá colocando? A pergunta é tática por dentro. Ele não jogou nenhuma vez no Liverpool dessa forma. Eu adaptei com um flutuador pelo lado direito, mas ele tem jogado preferencialmente com o Klopp pelo lado esquerdo, que é a posição do Neymar. Não função do Neymar, mas posição do Neymar. Fez pelo lado direito e fez muito bem. Né? O sentido de iniciar ou não
vou passar para vocês, mas vai ser sempre para o atleta antes, para a equipe antes, por uma questão minha, e depois eu repasso para vocês quem deve iniciar com a possibilidade. Mas todos que estão aí, com certeza, têm condição de iniciar. Claro que o Coutinho jogou muito e que o credencia isso. Por dentro, é mais difícil, visando aquilo que eu falei. Eu não consigo treinar os atletas, é curto espaço de tempo. Então, eu tenho que pegar o treinamento dos seus técnicos e aproveitá-los na seleção. Esse é o meu desafio, esse é o meu reinventar, que eu falo. Tentar ser o mais simples possível, né, acrescentando alguma ideia. Tite, aqui à sua frente. Pedro Ivo, do Portal UOL, tudo bem? Como de costume, a seleção deve se apresentar entre domingo e segunda. Talvez uma pergunta até mais por Edu. O Gabriel Jesus, novamente convocado, ele tem um jogo na segunda-feira. Palmeiras e Santa Cruz, em Recife. Há algum problema? Ele deve atuar normalmente, se apresentar depois? Se já chegaram a pensar e conversar sobre isso? Não. A ideia é manter que o atleta jogue tranquilamente no seu clube, que ele desenvolva, como o professor fala, que jogue muito no seu clube, e depois a gente cuida da logística pós-jogo, mas a do Gabriel em si já está muito bem organizada para que ele possa chegar também direto ao Natal. Não vai estar conosco na nossa viagem junto daqui do Rio de Janeiro, mas já tem uma logística própria para o próprio atleta chegar tranquilamente lá. Até aproveitando o gancho dessa pergunta, Tite, à sua direita, Mauro Santana, Bradesco Esportes FM, boa tarde. Até que ponto a preocupação de não desfalcar demais os clubes brasileiros passou também pela sua avaliação da montagem dessa lista, principalmente pelo fato de que o Campeonato Brasileiro aproxima-se de seu momento decisivo e existem alguns casos de jogadores até que fica difícil deixar de fora por conta da dificuldade de procurar alternativas, como é o caso do próprio Gabriel Jesus? A minha primeira responsabilidade e maior, ela é no melhor para a seleção. Paralelamente a isso, eu também, como técnico ou ex-técnico de clube, de ser um pouco criterioso para poder atender. Quando dois atletas têm o mesmo nível e não prejudicar uma equipe que ela está postulando um título, uma Libertadores, uma briga pelo descenso, também vai pesar. Não prioritariamente, mas vai ser levado em consideração, sim. As duas últimas perguntas, por favor, começando ali. Aqui à direita, pode ser tanto para o Edu quanto para o Tite, em relação a esses 24 jogadores, mas para tirar uma dúvida, na segunda partida vai haver um corte, vocês vão definir isso mais para frente, ou não, vocês podem ficar com os 24 jogadores para a segunda partida também? Não, por regulamento, nós temos que ter 23 jogadores à disposição. Então, automaticamente, vai ter um... Não, no primeiro jogo não vamos ter um corte, porque o Paulinho está suspenso, e no segundo jogo vamos ter que ter um corte devido ao regulamento de ter 23 atletas só à disposição do professor. Assim como nós temos 9 jogadores com 2 cartões amarelos. E nós pensávamos em convocar um número maior de atletas. Mas nós preferimos cortar se tomar um segundo cartão, mas não trazer um atleta antecipadamente e ele não participar do núcleo principal de um treinamento, deixar ele de lado. Não se faz. Não gostava como atleta, tu vai acabar preterindo e deixando de lado. É melhor trabalhar com a verdade. Toma cartão, traz um outro e fala que, assim como aconteceu com o Jeromel. Jeromel, nós temos 5, 6 atletas, 7 no nível, teve o problema, o Rodrigo Caio, está fora. Ela vem que é a tua oportunidade e vamos embora, vamos trabalhar. É melhor ser assim, é transparente, mais limpo, mais claro. Tite, Leonardo Baran, a minha pergunta é uma consequência dessa tua resposta. Se nenhum jogador tomar cartão, tomara que não tome, você terá que cortar um jogador. Também será uma novidade para você enquanto técnico da seleção, né? Você está preparado para cortar tecnicamente um jogador do jogo diante da Venezuela, já que você poderá inscrever somente 23? Se dependesse de mim, eu volto a dizer, não teria essa condição. Agora, pesei dos dois lados e não convocar um atleta porque ele está fora do primeiro jogo e abrir mão dele no segundo, eu também não entendi justo. Mesmo que eu tenha que ter É difícil, mas cabe a mim chegar no jogo e dizer assim, vou ter que tirar um, chegar para o atleta e dizer,
trouxe os 24, em função disso, em função do jogo, em função da necessidade, eu tenho que tomar a decisão, tu está fora, mas tem o meu respeito profissional, por isso foi convocado, é da minha atividade, possivelmente deva acontecer. Não. Fica conosco. Isso. Não, aí é uma coisa que nós até discutimos, né, professor? É uma coisa que nós discutimos. A nossa ideia é também discutir isso com os atletas. Você recorda que nós... eu falei, fica conosco meio sem convicção, né? Fica conosco, eu olhei para o Edu. Tipo, na verdade... Eu acho que é porque eu estava torcendo para que um tomasse o cartão que facilitasse o meu trabalho, aí já fica pronto. É porque esse tema foi discutido conosco da comissão técnica e nós ficamos com uma dúvida assim, né? Então, a nossa ideia foi, já que estamos com essa tal dúvida, vamos levar isso daí para os atletas, discutir com eles qual seria o melhor para todos, né? Então, esse assunto vai ser discutido ainda. E por que isso? Porque quando eu era atleta, que no primeiro momento, quando eu não era utilizado para o jogo, tu fica emocionalmente envolvido no jogo. Depois, passa o primeiro dia, humanamente tu acaba te desligando. O teu foco de atenção não vai ter o seu desempenho, não é porque é mal ou porque é bom, é porque é humano. Imagine vocês viajando e não seja assim, tu não vai trabalhar, você tu viajou só, mas não vai trabalhar na equipe esportiva no dia do jogo. O que tu vai fazer? Vai relaxar, não vai... Vai. Se tomar cartão, vai primeiro me facilitar para o 24, aí fica o 23. Se sair 2, sim. Se sair um só, resolve um problema. Ok, gente, muito obrigado. Oi? Não, depende do setor também, né? Tem aquela que também discutimos. Ok, gente, obrigado. Bom final de semana a todos. Valeu.